Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para os canais, né? Ainda sobre a playlist nomeada como Complexo de Édipo, Verdades e Mitos. E aí eu venho nesta sessão fazer mais algumas considerações importantes, porque quanto mais eu falo sobre Complexo de Édipo e homossexualidade, mas chegam dúvidas e questionamentos onde me faz entender que eu não estou sendo tão claro assim, a ponto de as pessoas realmente terem a compreensão, né, sobre o assunto. No vídeo anterior é importante que você assista, né, todos os vídeos que compõem esta playlist para que você possa ter uma compreensão abrangente, para que você possa ter aí uma compreensão clarificada e completa acerca do assunto. No vídeo anterior, eu falei sobre algumas minúcias que envolvem dúvidas no que diz respeito ao complexo de Édipo e à homossexualidade. E aí, na verdade, o que eu venho tentando dizer, inclusive com este vídeo anterior, é que não existem justificativas nem causas para explicar a homossexualidade, devido ao fato de a homossexualidade, assim como a transexualidade, assim como as diversidades de ser no mundo, né, são condições legítimas, como a heterossexualidade, como a condição cis, que é aquela condição humana que não é trans, entende? Então, as pessoas, elas vivem em torno de uma busca, né, pelas causas da homossexualidade, como se a homossexualidade fosse, fosse uma doença, ou como se a homossexualidade fosse uma comorbidade de algum fator que deu errado ali no desenvolvimento do ser humano. Então as pessoas perguntam, mas tornou-se homossexual porque se identificou mais com o pai do que com a mãe, tratando-se aí da menina, né? Tratando-se do menino, é homossexual porque identificou-se mais com a mãe do que com o pai, né? Por que é homossexual? As pessoas tendem a ir em busca disso e tendem a questionar isto. Mas ninguém questiona porque uma pessoa é heterossexual, né? Justamente porque tem a visão de que a heterossexualidade é uma condição humana legítima, uma condição intrínseca ao ser no mundo que é legítima e que para ser não precisa de causas. Mas aí fica nesta busca constante pelas causas da homossexualidade, quando inclusive eu até li aqui no segundo vídeo, ou foi no primeiro vídeo, acho que foi no primeiro vídeo, uma carta de Freud a uma mãe, né, que está ali aflita pela homossexualidade do filho, e aí o Freud dizendo para ela, não tem por que se preocupar, não tem por que se envergonhar, né, e enfim, e afirmando que a homossexualidade é uma condição legítima tanto quanto a heterossexualidade. Então, por que a gente tem que ir em busca das causas da homossexualidade? Se é uma condição intrínseca do ser no mundo, legítima tanto quanto a heterossexualidade. E ninguém fica aí em busca das causas da heterossexualidade. Um ser humano que é heterossexual, ele é heterossexual porque ele é heterossexual, né? E aí, um ser humano é homossexual porque existe uma causa que produz isto, que faz isto ser uma comorbidade? Não, ele é homossexual simplesmente porque ele é homossexual. Está intrínseco ao seu ser no mundo, né? E aí, mas uma menina que é homossexual, ela se identifica mais com a função paterna? Não, isso aí é relativo, sabe? Isso é relativo. Até porque nós, seres humanos, nos identificamos com
com várias condições, né? Como, por exemplo, eu tenho muitas coisas da minha mãe com as quais eu me identifico. E tem muitas coisas do meu pai com as quais eu me identifico. E assim são os seres humanos, né? E assim são os filhos. Os filhos, eles vão se identificar com certas coisas do pai e irão se identificar ali com certas coisas da mãe, entende? Freud fala, eu até falei sobre isto também nesta playlist, de uma bissexualidade natural, que é fazendo menção justamente a estas identificações psíquicas que temos, né? Nos identificamos com certas coisas do gênero masculino, nos identificamos com certas coisas do gênero feminino, sabe? E enfim, porque há de ser o ser e a sua complexidade de ser no mundo, entende? Então, com o vídeo anterior, eu quis dizer que complexo de Édipo não produz homossexualidade, sabe? Complexo de Édipo é sobre limites. Não é sobre homossexualidade ou sobre heterossexualidade. Entende? Porque isso é algo muito próprio do ser no mundo. É algo íntrico e legítimo do ser no mundo e não precisa de uma causa para que o ser humano seja um homossexual, para que um ser humano seja um transexual. Entende? E aí teve uma pergunta do tipo, mas e a educação dos pais, né? E quando a educação dos pais é extremamente assertiva e mesmo assim o ser humano é homossexual, tá? Porque isso não tem a ver com a educação. A educação pode ser assertiva, a educação pode não ser assertiva, mas a educação não vai promover, né? A educação aí por parte dos pais não vai promover uma condição humana heterossexual ou homossexual. É tanto que a gente tem aí diversos homossexuais e transexuais no mundo que vêm de diversas modalidades de famílias. Tem aqueles, né, que emitem o depoimento de que vem de uma família extremamente assertiva, extremamente estruturada, né? Uma família ali extremamente dentro de uma tradicionalidade imposta pela sociedade, vamos dizer assim, e mesmo assim o ser humano é um homossexual. Assim como tem aqueles seres humanos que são homossexuais, que vêm de uma família desestruturada, mas não é porque a família é desestruturada que esse ser humano é um homossexual. Ele é um homossexual porque ele é um homossexual. Uma família desestruturada não é fator determinante para provocar homossexualidade em alguém. Até porque existem muitos seres humanos que são heterossexuais, que também vêm de uma família desestruturada e que são heterossexuais, nem por isso são homossexuais. Então entendem que isso não é sobre como que a família não é sobre estrutura familiar, isso é algo muito íntimo do ser, deste ser no mundo, algo legítimo, algo próprio, sabe? Assim como a heterossexualidade, entende? Mas aí eu sei que existe essa busca constante por uma causa, o que provoca a homossexualidade, né? Como se a homossexualidade fosse um sintoma de alguma coisa, entende? Como se fosse uma doença ou como se fosse uma comorbidade, sei lá, de alguma coisa. E não, entende? Na verdade não. O cara que é homossexual porque ele é homossexual. Assim como o cara que é heterossexual, né? É heterossexual porque ele é heterossexual. Uma vez uma pessoa me perguntou, Caio, o meu marido ele fica se questionando porque tem uma irmã trans, tem uma irmã que é uma mulher trans, e ele se questiona isso porque os pais deram uma educação exemplar, os pais vêm de uma estrutura tradicional, religiosa, e mesmo assim ele tem uma irmã trans e ele queria saber onde foi que os pais
erraram para ter uma irmã trans. Não erraram em canto nenhum. Ela é uma mulher trans porque isto é íntimo do ser no mundo dela. É intrínseco ao ser no mundo dela. Entende? Os pais, por mais que tenham sido aí extremamente religiosos, assim como os meus são, né, de educar dentro da igreja e tudo mais, enfim, mas isto aí não é sobre educação, é sobre condição humana, é sobre algo intrínseco à condição humana desse ser humano. Até 1892 não existia, né, esta questão da homossexualidade. Haviam ali homens e mulheres que tinham relação sexual, né, com pessoas do mesmo gênero, mas algo muito escondido, sabe? Algo bem velado mesmo, porque eles não queriam se tornar mesmo alvos, né, de reprovação, de punição, de transgressão sexual, de serem julgados, né, como transgressores. Então era algo muito escondido, sabe? Portanto, não existia a homossexualidade para marcar as pessoas, né, como diferentes daquelas que são heterossexuais, entende? Então, isso no final do século XIX vai haver aí uma ascensão, vamos dizer assim, no discurso médico-científico, né, que vai em busca de classificar, de estudar patologias, né, e eis que notam ali uma nova espécie, que há de ser justamente a homossexualidade, que há de ser justamente o homossexual. Inclusive começam a tratar isto como doença, né, colocando aí na dimensão da psiquiatria como doença. No entanto, o termo o qual se referenciavam a esta condição era o homossexualismo, mas a partir do momento que isto vai evoluindo, sai desta dimensão de patologia e torna-se uma condição legítima como a heterossexualidade, e assim cai em desuso esse termo homossexualismo, né, e ganha o termo de homossexualidade, sabe? Então, assim, as primeiras investigações visavam exatamente identificar as manifestações e as causas da homossexualidade, com o interesse de normalizar mesmo a vida sexual. Ou seja, a gente descobre a causa, trabalha em cima da causa do que promove a homossexualidade, né? E ao trabalhar em cima desta causa, né, então a gente consegue extinguir a causa e assim extinguir a homossexualidade, normalizando assim a vida sexual, padronizando assim o ser no mundo. Era um projeto que fazia parte mesmo de um movimento higienista, né, dirigido ao controle do ser no mundo, dirigido ao controle, à regulação da vida urbana, né? E, enfim, e vale salientar que não eram só os homossexuais que eram alvos dessa empreitada, né? De fato, esta campanha de higiene social pertenciam a um momento histórico, né, que apoiavam a expressão sexual desde que ela fosse totalmente aí dentro de um laço matrimonial e voltada aí para a heterossexualidade, sabe? E aí em qualquer outra esfera, em qualquer outro contexto, a relação sexual ela era estigmatizada, né? Ela era criminalizada. Então havia uma prática no que diz respeito a uma vigilância moral muito acentuada no que diz respeito ao comportamento sexual das pessoas, sabe? E aqueles que tinham um comportamento diferente da heteronormatividade, eles eram vistos como transgressores mesmo, né? E aí desta forma surgia a intolerância, as punições, né, que abrangiam ali a questão de gênero, de classe, de raça, entende? Então vejam, mas o que é que acontece? Essa questão moral, da vigilância moral, ela sempre esteve presente.
inclusive é presente na nossa sociedade até hoje. O moralismo é aí uma prática, é aí uma concepção muito comum, praticada mesmo pelos moralistas, né? E aí o moralista é aquele indivíduo que se move não por princípios éticos, mas sim a partir de uma moral. E ética e moral são coisas distintas, entende? A ética, ela é um outro lugar diferente da moral. Ela é um modo de ser na qual há uma coerência, sabe, no que diz respeito aos valores fundamentais do indivíduo e da sua prática no cotidiano. Isto aí é ética. A moral é o contrário da ética. A moral é um conjunto de normas produzidas ali de forma exterior ao indivíduo, entende? Que é imposta pela sociedade à vida do outro, entende? E há de ser uma prática pouco praticada por aqueles que vamos dizer, que impõem esta moral, entende? Então, é uma prática bem contraditória entre o discurso e a prática desses sujeitos que impõem a moral. A moral, geralmente, ela é vista como algo do conservador, sabe? Algo que conserva a dor no outro, querendo controlar mesmo a vida do outro, estigmatizar e criminalizar o outro pela sua modalidade de vida, sabe? Então, vejam bem, a prostituição, por exemplo, de mulheres, né, de camadas pobres, se você procurar no YouTube, você vai ver o depoimento de várias mulheres que se prostituem, que vivem em condições subhumanas, que são maltratadas, que são abusadas, né, por moralistas, por caras casados, né, que pregam a moral, sabe? Mas que, no entanto, procuram fora essa prática de forma escondida, de forma extraconjugal, mas, no entanto, pregam a favor da família tradicional brasileira, entende? Então, isto aí é menos preocupante, a vida destas mulheres que estão em condições subhumanas, muitas vezes sendo, inclusive, abusadas, né, por esses propagadores da moral. Isto aí é menos preocupante do que a vida de um homossexual, que está ali vivendo a sua vida tranquilamente, de modo digno, né, trabalhando e buscando viver de modo digno, sabe? A vida dele interessa muito mais para o discurso moralista no que diz respeito a julgar, no que diz respeito a ser suscetível de desconfiança, de criminalização, do que a vida de mulheres que se prostituem por viverem em condições de fato subhumanas. Então, o moralista é uma pessoa que segue cegamente e discursivamente, sabe, a moral, e exige que todas as pessoas sigam os seus mesmos passos, sabe? O moralista é um conservador, conserva mesmo a dor no outro, né? Por ser um defensor das normas sociais estabelecidas, entende? E impostas por eles, mas que, no entanto, nem eles mesmos praticam, né? Eles tomam posse aí da prática da moral, se tornam um pregador, parecendo um religioso, que passa a se considerar uma espécie de juiz, um Deus, né? E que se sente no direito de julgar mesmo a vida do outro sobre coisas que é da vida do outro e que não tem nada a ver com ele, entende? E aí eles julgam, criminalizam, sabe? Abarcado por este cânone mesmo abstrato, composto pelas normas da sua moral. Então, o que interessa, na verdade, ao moralista é julgar, é condenar aqueles que atentam contra a esta moral que é pregada por ele de modo conservador e hipócrita, já que ele não vive o que prega, sabe? Como, por exemplo, vejam bem, recentemente um youtuber, o Raulzito, né, um gamer, foi preso
acusado de estupro de vulnerável. Foi preso aí recentemente, agora dia 27, né, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, porque ele foi acusado pela mãe de 2 crianças, né, por estupro de vulnerável, sabe? Então, assim, cadê a repercussão desse caso por parte dos moralistas, né? Eles não falam, não se fala sobre isso. Mas veja, a partir do momento que a Burger King, por exemplo, fez ali uma campanha, né, que abarcavam crianças que convivem com pessoas homossexuais, né, com famílias homoafetivas, entende? Então, houve a maior polêmica e o maior discurso por parte dos moralistas quanto a isto, porque é um ataque às crianças. Mas vejam, não falam de um cara, de um homem que é cis, que é heterossexual, que está dentro aí de um padrão imposto por essa moral, né? Que, no entanto, está aí sendo acusado de estupro de vulnerável. Mas imagina se esse cara, né, ele fosse, por exemplo, um homem trans. Isso aí estava na mídia, tá vendo que são pessoas que não prestam, sem caráter e tal, sabe? Então vejam, houve a maior polêmica por causa desse comercial, né, da Burger King, e muitas das pessoas que não estão dentro aí deste padrão heteronormativo imposto por esta moral, foram alvos, né, de discursos de ódio, como aqui no meu canal mesmo. Teve um cara que chegou aqui depois da repercussão deste comercial, que falou, né, inclusive em um vídeo onde eu não estava ainda em processo de transição, um vídeo onde estou falando de psicologia, e aí ele fala lá, né, faça o que quiser da sua vida, só não mexa com nossas crianças. E aí eu até questionei, indaguei, né, o senhor está vendo aqui algum canal de pedofilia para vir comentar isto? Ou algum dos seus filhos convivem comigo e eu fiz algum mal para eles, né, para vir comentar isto aqui no meu canal? E aí ele veio novamente e retrucou, né, faça o que você quiser, mas os meus filhos mesmo não vai ter contato nunca com uma pessoa do seu tipo. E eu, nossa, cara, quanto ódio gratuito, né? Visto que sim, eu sou um homem trans e eu convivo com crianças e eu não sou nenhum monstro do armário para elas, sabe? E nem ensino essas crianças a serem seres humanos trans, porque isto não é questão de ensinamento, isto é algo intrínseco ao ser no mundo, à condição humana da pessoa. Eu, por exemplo, nunca tive convivência com um ser humano trans. E, no entanto, a minha condição humana é concernente à transexualidade, porque isto, desde a infância, estava muito intrínseco ao meu ser no mundo. Entende? Estava muito intrínseco ao meu ser no mundo. Eu não fui ensinado a ser um homem trans. Eu simplesmente sou. Meus pais, por exemplo, não me ensinaram a ser um homem trans. Eu simplesmente sou um homem trans. E até tentaram me ensinar a ser uma mulher cis, heterossexual, casar, ter filhos. Mas este ensinamento não exerceu influência sobre mim, porque o que estava muito intrínseco à minha condição humana, né, é a questão da transexualidade, é de ser um homem trans, entende? Eu tenho convivência, por exemplo, com meu enteado de 10 anos de idade, ele sabe da condição humana do padrasto, e isto não exerce influência nenhuma à condição humana dele, que com 10 anos de idade não está apresentando nenhuma condição, né, nenhum resquícios de que vai ser um transexual, um ser humano transexual, mas convive com o padrasto, sabe, que é transexual, e ele sabe, e ele entende o que é transexualidade. Mas o fato dele entender não é o suficiente para fazer dele um ser humano transexual. Jamais, entende? Então, assim, um outro exemplo que a gente pode citar aqui é a deputada Flor de Lis, onde, se você pesquisar aí no YouTube, né, os discursos passados moralistas dela, né, eram intensos, criminalizando a homossexualidade, né, demonizando a homossexualidade, entende? Mas, no entanto, né, se você for atrás no próprio YouTube,
da investigação, que abarca todo o caso, né, em que ela está envolvida, você vê o quanto, né, que é bizarro tudo que está por trás da vida desta mulher. Entende? Então a gente vê que é apenas um discurso moralista, hipócrita, conservador, desprovido de qualquer tipo de ética, que de fato há de ser uma conduta que vem de dentro para fora, uma conduta coerente, respeitosa para com a vida do outro, né? Uma conduta que realmente é por isso que Lacan, inclusive, vai dizer que a psicanálise é uma ética, né? Porque a psicanálise visa não recriminar nem demonizar condições humanas que são diferentes daquelas impostas pela moral, né? Então a moral de fato há de ser, né, uma prática que é imposta do meio externo à vida do outro, entende? E que muitas vezes quem está impondo tem uma vida aí totalmente escassa e sem ética nenhuma para falar da vida do outro, sabe? Então assim, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: homossexualidade e transexualidade são condições humanas legítimas, não se precisa ter uma causa para tal. O ser humano que é homossexual porque ele simplesmente é. Uma mulher que é homossexual, ela é homossexual simplesmente porque é. Nada provocou aquilo, nada promoveu aquilo. Está intrínseco ali em seu ser no mundo, assim como a heterossexualidade. Assim como um transexual, um homem trans como eu sou um homem trans, não é porque eu tive um desvio de desenvolvimento humano. Não, é porque está intrínseco no meu ser. Assim como está intrínseco ao ser de uma pessoa ser cis, né? Que é aquela pessoa que não é transexual. Entende? Está intrínseco ao ser dela e ninguém pergunta o porquê que ela é uma pessoa cis e não uma pessoa transexual. Então por que é tão questionável, né, uma pessoa que é transexual e não cis? Por que se questiona tanto por que é transexual? O que está por trás da transexualidade? O que está por trás da transexualidade é uma condição humana que simplesmente é no mundo, né, diferente daquilo que é imposto pela moral hipócrita da sociedade. Entende? Então é isto, a gente continua com este papo para ir desconfigurando aí, né, mitos e elucidando as verdades em torno do complexo de Édipo. Beleza? É isto, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.